Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos mostrar os livros que chegaram cá à casa durante o mês de Abril. Isto aos bocadinhos nós vamos chegar lá, eu hei de chegar ao final do ano com os vídeos todos em dia. Eu acredito, espero que vocês também. Portanto, estes são os livros que chegaram cá à casa durante o mês de Abril. O mês de Abril foi um mês que se esticou aqui um bocado nos livros que chegaram cá à casa e até agora tem estado relativamente controlado. Em Abril descambou não só na quantidade de livros que estão aqui, como é o mês em que dentro dos livros que chegaram cá à casa eu tenho o menor número de livros lidos. Portanto, o mês em que entraram mais e desses menos foram lidos. No entanto, eu tenho aqui a dizer que aproveitei para comprar algumas coisas com dinheiro do IRS, não muito, mas um bocadinho, portanto acrescentei um valor extra ao valor que eu tinha andado a gastar nos livros. E além disso tenho aqui livros que comprei com o dinheiro que me deram na Páscoa. Vocês sabem que eu faço isso, quando me dão dinheiro para prendas. Se não tiver a necessitar muito de alguma coisa na altura, acabo por comprar livros, porque é uma prenda que fica e fica para sempre. E além disso tenho aqui livros depois que me foram oferecidos e esse depois vou falar quando chegar a eles. Portanto, o primeiro livro que tenho para vos mostrar é aqui o 100 anos de Leni Margot, de Marianne Cronin, um livro que eu estou extremamente curiosa porque eu acho que fala aqui sobre temáticas que eu gosto, não só do luto, mas do envelhecimento e um luto que ainda é feito em vida. Quando as coisas não correm como nós queremos, luto não significa só perder alguém, significa que algo mudou e nós temos de passar por um processo de aceitação das coisas que são diferentes e, portanto, estou muito curiosa com este livro. A Leni tem 17 anos e pouco tempo de vida e a Margot tem 83, mas é um espírito rebelde e, portanto, estou muito curiosa com este livro, tenho certeza que vou adorar. O livro seguinte que veio cá para casa é aqui outro tijolo. Eu bem digo que eu posso fazer uma casa com os tijolos que tenho dentro da minha casa. É aqui o House of Sky and Breath, a Crescent City Novel. Eu ainda não li o primeiro. Eu ainda não li nada da Sarah J Maas, eu tenho estado aqui a colecionar os livros todos dela, mas isso vai mudar, eu não sei quando, mas vai mudar, até porque eles estão cá é para serem lidos. E portanto este é o segundo volume de Crescent City e eu estou muito curiosa com a escrita da autora, porque eu estou aqui a fazer um salto de fé em como vou gostar muito da escrita dela. Portanto, se eu não gostar, vamos ter um problema grande, um problema de muitos volumes de livros. Mas eu acho que sim. A seguir temos um livro de uma coleção que eu já não comprava alguma coisa há algum tempo, até porque a maior parte dos que eu quero já tenho em casa. Esse livro é aqui o Japanese Myths and Tales, do Epic Tales. Estas coleções lindas da Flame Tree. E portanto o que tenho aqui são contos e lendas e mitos japoneses. Eu já tenho vários desta coleção. São livros lindos, a letra é pequenina, portanto preparem as lupas ou os óculos, mas efetivamente estou muito curiosa e é mais um para juntar aos outros para irem sendo lidos aos bocadinhos. Depois, tenho aqui um livro de uma autora com a qual eu tenho uma espécie de relação de amor-ódio, porque eu tenho todos os livros que já foram traduzidos, eu já li os dois anteriores e eu não fiquei grande fã da escrita, e no entanto aqui está um terceiro. Piranesi, da Susan Clarke. Eu já li o Mr. Narwhal, qualquer que seja o título, porque eu não me estou a lembrar, e li As Flores de Grâce à Dieu, lá está. A ideia das histórias é interessante, não gosto propriamente da escrita, e no entanto aqui está o Piranesi. E portanto vamos ver se a terceira é de vez ou não, e se eu vou continuar a comprar e a ler os livros da autora, porque até agora tem sido uma coisa que me deixa assim um sabor agridoce. Mas eu não me consigo impedir de comprar os livros dela e de os ler, portanto, vamos ver. A seguir tenho uma prenda da Fate, porque eu estive em Abril em casa dela durante uns dias, até porque eu fui a um evento da Bertrand e alguns dos livros que vão aparecer mais à frente estão relacionados com esse evento, e na altura ela quis oferecer-me um livro e ofereceu-me um que eu já tinha debaixo dos olhos, estava na minha wishlist, que foi aqui um presente das estrelas, de Glendy Van Der Aa, e é um livro do qual eu quase não ouvi falar, só vi uma pessoa a ler este livro e foi Books of Bella, e eu estou muito curiosa. Isto é uma criança que aparece do nada a uma rapariga que está em processo de luto também, e portanto é a forma como essa criança que surgiu do nada, ninguém sabe quem ela é, de onde é que ela apareceu, e dá a ideia de ser algo fora do nosso planeta, a forma como ela vai fazer com que aqui as perspectivas mudem. Pode não ser nada disto que eu estou a dizer, mas é a ideia que eu tenho do livro e eu estou muito curiosa com este livro porque
Eu acho que vai ser daqueles que eu vou adorar ler. A Faith ofereceu-me ainda um livro que tinha em casa, que ela acha que não ia ler assim tão depressa, então achou que ficava melhor em minha casa, porque eu não ia perder o interesse nele, e é aqui O Mago, que é o primeiro livro do Aprendiz de Mago, do Raymond E. Feist. Eu ainda não li nada do autor. Faz parte dos livros dos 100 de fantasia e ficção científica, portanto estou muito curiosa. Deste é que eu não sei absolutamente nada. Nos clássicos de fantasia, ou nos clássicos dentro dos que estão nos maiores nomes de fantasia, eu geralmente não vou cuscar muito sobre o que é. Basta-me saber que está lá, está no top. Há qualquer coisa naquela lista que puxa por mim quase tudo. O próximo livro foi uma prenda de Páscoa da minha madrinha. A minha madrinha aproveitou que um dos meus tios estava a passar entre a Alemanha e a França, parou em França, e então mandou-me uma prenda de Páscoa, e esse livro é Marina, em francês, do Carlos Ruiz Zafón. Eu tenho este livro em português. É, a nível de romances, o único livro que me falta ler do Carlos Ruiz Zafón. E eu estou aqui no impasse porque eu quero muito ler, mas depois já não tenho nenhum romance dele, porque eu já li os outros. E depois sobra Nas Cidades a Vapor, que eu também tenho em português e em francês, porque ela também me deu em francês. E eu estou aqui a sentir-me muito... Eu quero ler, eu quero muito ler, e ao mesmo tempo eu não estou preparada para me despedir da escrita do autor. Eu sei que posso sempre reler os livros, mas nunca mais pela primeira vez. E portanto, quando ler, possivelmente tenho aqui em português e em francês, vamos ver o que é que eu escolho. Entretanto, saiu o último livro de uma trilogia, da qual eu ainda não li nenhum, e já que estava à espera, já que saiu o terceiro, quando ler, leio os 3 seguidos. É aqui A Rainha do Nada, da Holly Black. Eu ainda não li nada da Holly Black, já sei que estes livros há quem goste muito, há quem não goste nada. Vamos ver em qual dos extremos é que eu caio. Ou se fica ali no meio, posso só... gostei. Vamos ver. No entanto, já tenho aqui a trilogia e, portanto, quando pegar no, o mais provável é tentar levar o mais seguido possível. Portanto, vamos ver como é que eu me dou aqui no mundo das fadas. Depois aparece aqui o primeiro que está lido, e o que vem a seguir também está lido, e vocês vão se rir porque são dos livros mais pequenos que eu tenho nesta pilha. Eu tenho aqui o Galateia, da Madeline Miller, a autora de Circe e O Canto de Aquiles. Eu ainda não li O Canto de Aquiles, li Circe, gostei, e gostei muito aqui do Galateia. Lembra-me um bocadinho... aliás, não, eu vou falar disso quando falar nas leituras no mês onde eu o li. Pronto. Portanto, isto é um livro pequenino. Galateia faz referência aqui a um mito de Galateia, em que um escultor criou uma figura em pedra e enamorou-se da figura, e depois acabou por uma das deusas dar vida a essa estátua, e portanto ele tomou-a como esposa para si, mas não foi uma relação muito fácil, e portanto é uma coisa que acaba por... é uma espécie de retelling dessa história. É mesmo extremamente pequenino, mas é tão fofo. Conseguem encontrar esta história em português, em PDF, porque eles não editaram, mas pela Minotauro. Portanto, eles editaram este livro, mas em formato PDF, porque isto é mesmo muito pequenino para estar a ser editado em formato físico, provavelmente em português. Mas conseguem encontrar. E então o outro livro desta pilha que também já está lido é aqui o Rugas, foi uma prenda de Páscoa. Paca Roca é um dos que está lido, foi um livro que foi reeditado, esteve esgotado durante imenso tempo. Eu já tinha andado a pensar que se calhar ia ter de comprar em espanhol, e felizmente acabou por sair aqui pela Levoar, e eu estou muito contente, porque este livro precisa de estar nas bancas, precisa de chegar às pessoas. É lindíssimo e é daqueles que nos deixa de coração apertado. Enfim, esperemos que consigamos manter o que se passa nesta história o mais ao largo das nossas vidas possível, mas não podendo, é aprender a lidar com ele. Os próximos 2 livros também são conversões de Páscoa para livros. Tenho aqui O Rapaz ao Fundo da Sala, de Anjali K. Rauf. Honestamente não sei muito bem de onde é a autora. Sei que este livro acaba por falar sobre refugiados. Portanto, o rapaz ao fundo da sala é uma criança que vem de outro país e que acaba por ficar ao fundo da sala porque passa mais despercebido, e portanto estou muito curiosa. É um livro juvenil, para o caso da capa não ter dado a entender o que era, e por acaso vocês ainda não conhecerem este livro, porque ele foi muito falado, pelo menos lá fora,
cá não havia assim tanta gente quanto isso a falar sobre este livro, mas eu acho que vai ser uma leitura fantástica e eu estou muito curiosa para ver como se desenrola esta história. Eu gosto de ler livros juvenis e estas temáticas assim são sempre muito interessantes, até porque é a área com que eu trabalho e eu gosto de conseguir sugerir os livros corretamente às crianças que me aparecem à frente, crianças jovens. Portanto, vai ser uma leitura que eu espero fazer em breve, porque de certeza que vai ser fantástico. A outra prenda que eu acabei por aproveitar para meter as mãos neste livro foi aqui o livro da mitologia. Esta coleção da Marcador é uma coleção que tem várias temáticas e depois tem formas simplificadas de explicar as coisas. É um livro que fala sobre várias mitologias, este caso, e portanto tem não só a mitologia grega, nórdica, egípcia, por aí fora, e a forma como ele está estruturado é mesmo de forma a ser facilmente usado, se vocês quiserem procurar alguma coisa em específico, portanto está muito interessante. Também existe de filosofia, psicologia, economia, existem muitas temáticas, aliás, psicologia, filosofia, ciência, história, economia, religiões, sociologia e arte. Portanto, é uma coleção que acaba por falar aqui das coisas de forma bastante geral, mas não de forma incompleta, não fica por cima da rama. Portanto, eu achei muito interessante esta edição e, portanto, aproveitei. E o meu último livro comprado deste mês foi aqui o 6 de Atlas, da Olive Blake, e eu estou muito curiosa, porque eu acho esta temática fantástica. Portanto, são jovens que são recrutados por alguém, neste caso Atlas, que está a recrutar jovens, portanto, quando sei eles têm alguma magia, exatamente, 6 mágicos mais talentosos, portanto vão estar numa competição entre eles para ver quem é que vai continuar a trabalhar com Atlas. E, tanto quanto sei, é Dark Academia, daí o facto de eu ter dito no vídeo do haul da Feira do Livro que tinha comprado Donut Art, portanto a história secreta, porque quero mesmo conhecer as origens deste género literário do Dark Academia, porque eu já tenho alguns cá em casa e, portanto, estou muito curiosa, tanto com os livros que eu tenho em casa, como com o livro que deu origem a este subgénero, por assim dizer. Portanto, os livros que me falta mostrar são livros que me foram dados pela Bertrand. Eu fui a um evento por causa do Dia Mundial do Livro e eles ofereceram a cada um dos participantes um saco cheio de livros e, portanto, os livros que eu tenho para vos mostrar são os livros com os quais eu fiquei. Falta aqui um que era O Mistério no Fundo do Mar, se não me engano, que é um livro infanto-juvenil, que é mais ou menos entre os 7 e 9, porque eu sei que não ia ter interesse em ler aquele em específico e os meus primos já estão todos um bocadinho mais velhos do que aquela idade e então eu acabei por oferecer a uma instituição, acabei por oferecer também alguns livros que tinha dentro das mesmas condições, portanto livros novos que eu não tinha interesse em ler mas que estavam aqui em casa e que acabei por dar a uma instituição para fazer chegar a crianças que estejam dentro da idade de apreciar aqueles livros e que provavelmente não iam conseguir, não têm posses para os comprar. E portanto os livros que estão aqui são os livros que estavam no saco além desse e que eu acabei por ficar. O primeiro é um livro pelo qual eu tinha imenso interesse, que eu já tinha visto em pré-venda e quando vi que estava dentro do saco eu só pensei, uau, esse é um dos livros que já está lido. Infelizmente não gostei tanto como estava a pensar que ia gostar, mas é de falar nisso depois nas leituras. Esse livro é aqui o Quando a Noite Cai, de Laurent Petit-Majan. Este livro conta a história de um pai e 2 filhos, perderam a mãe não há muito tempo e no fundo é um livro sobre a delicadeza dos laços entre pais e filhos, principalmente quando há algo que está a faltar e que gerava aqui um equilíbrio na forma como eles se davam e, portanto, a mãe foi aqui o elo que ligava o pai e os filhos e, no fundo, fala sobre como às vezes os filhos tomam decisões e caminhos com os quais os pais não concordam. Eventualmente, então, eu vou falar sobre ele. Queria só deixar aqui, então, esse bocadinho de história. É um livro muito pequenino, lê-se muito bem, mas eu depois falo sobre o que é que eu não gostei assim tanto nesta história, porque é uma história interessante. O problema sou eu. Depois tenho aqui a Diagonal de Alequim, de Arthur Larue. Isto tem a ver com xadrez, obviamente, por causa da capa, e isto passa-se durante a Segunda Guerra Mundial, eu acho que é por isso que eu não cheguei ao livro ainda. Passa-se em Buenos Aires, mas é obrigado a vir para a Europa, tanto quanto sei, passa-se uma boa parte da história em Lisboa. O autor está a viver em Lisboa, e é um rapazinho novo, ele só tem 2 anos a mais que eu, não é? Mas é mais.
e ele esteve na Feira do Livro em Lisboa também, portanto estou muito curiosa com este livro. Xadrez é uma coisa que me ultrapassa as regras. Quem joga xadrez para mim está assim uma espécie de altar, porque eu nunca consegui, também é verdade que nunca me propus a perceber como deve ser, mas como é que vocês conseguem jogar xadrez? Expliquem. O livro seguinte também já me tinha chamado a atenção. Para começar, a capa é chamativa pela cor, é vermelha, e depois é a sinopse, e eu quando vi que ele estava dentro do saquinho, eu pensei, ai que giro! Chama-se A Faculdade dos Sonhos, de Sarah Stringsberg. É a história de Valerie Solanas, que tentou assassinar Andy Warhol. E portanto, eu estou muito interessada para começar a Faculdade dos Sonhos. Aqui faz referência a quê? Sonhos com um mundo diferente, sonhos pessoais, o que é que fez com que ela quisesse tentar assassinar o Andy Warhol. Portanto, estou extremamente curiosa com esta história. Eventualmente hei de chegar a ela, como a todos os livros que estão aqui. O livro seguinte é um livro no qual eu não ia pegar, portanto foi muito interessante ver que ele estava juntamente com os outros, porque no fundo nós temos aqui livros de praticamente todas as chancelas da Bertrand, e é um livro no qual eu não ia ser chamada para ele, portanto talvez seja uma leitura que me vá surpreender. É aqui o Não Ponhas um Ponto Final, onde Deus pôs uma vírgula, histórias de sabedoria e inspiração para momentos de adversidade, de Shiva Ryu. É interessante porque ele fala aqui na questão de, no fundo dá a entender que é uma questão religiosa, até porque Deus está com a maiúscula, mas a verdade é que eu tenho a ideia que é mais no sentido espiritual, não necessariamente religioso, e portanto tem a ver com o facto do autor ter encontrado algumas respostas de o que a vida me está a tentar dizer. Pronto, por vezes a vida pode levar-nos por um caminho que não faz parte dos nossos planos, mas que é precisamente o caminho pelo qual o nosso coração anseia, mesmo que o nosso cérebro não o veja assim. Eu tenho a sensação que está na altura de ler este livro. Portanto, é interessante porque é um livro que não me ia de todo chamar a atenção, mas que talvez me vá surpreender muito. E o último livro que vinha então dentro do saquinho é aqui, do John Grisham, O Sonho de Sully, Um Homem, Uma Esperança, o início de uma lenda. Isto tem a ver com desporto. É engraçado porque eu tenho a ideia que os livros do John Grisham vão sempre muito mais para mistério, thrillers, coisas relacionadas com política, e o facto deste ser sobre desporto acaba por me chamar a atenção. Eu não li nada do autor. E vamos ver o que é que eu tenho aqui. Eu não sei porquê, dá-me umas vibes, e eu sei que não deve ter nada a ver com isso, mas dá-me umas vibes do filme que tem a Sandra Bullock. E agora? Como é que ele se chama? Eu vou deixar o título aqui em baixo porque eu sei que não me vou lembrar. Vou-me lembrar daqui a um bocado quando acabar de gravar e já não vou voltar aqui, ou então quando estiver a editar, porque é sempre isso que acontece. Até porque vocês acham que eu estou a brincar quando digo que tenho má memória. Não! Muitas vezes eu percebo-me das coisas que disse só quando estou a editar e eu penso, mas porquê? Porquê que tu achavas que a história era assim? É que a história não é assim. Como raio é que a tua memória decidiu que a história era assim e tu ias falar disso assim no vídeo, quando não é. Mas só me apercebo disso quando estou a editar. Portanto, a pilha desta vez é extremamente grande, eu não vou sequer tentar agarrar porque eu sei que vou dar cabo das minhas costas e portanto acreditem, ela está quase a chegar-me aos joelhos a partir do chão, e eu tenho uma estatura relativamente média alta e portanto são estes livros que chegaram cá durante abril, são livros que eu acho muito curiosos em relação a tudo. Gostei dos que li. Eventualmente vão ser falados aqui nos vídeos de leituras. Portanto, digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre estes livros, se houve algum que vocês acabaram de descobrir aqui neste vídeo e que vos tenha chamado a atenção. Há alguns que a mim me chamaram a atenção e eu não estava à espera, principalmente dentro destes que a Bertrand acabou por nos oferecer. E portanto, deixem-me isso tudo nos comentários, se já leram, se não leram, se têm interesse, se acham que eu me vou surpreender muito com algum destes livros. Portanto, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!